Como eu resolvo o problema de gente? Eu resolvo o problema de gente através de seleção, que a gente chama de recrutamento e seleção, o que a gente chama de, aqui ó, treinamento e formação, e vocês vão conseguir isso através de liderança. Então a gente está falando aqui ó, de uma tríade aqui de gestão de pessoas que vai ser importante. Então isso aqui tudo vai ter que estar dentro aqui ó, metas e remuneração. Então esse aqui é o triângulo para você resolver seu problema de gente. Basicamente você teria liderança, achar as pessoas certas, treinamento e formação, e isso faria com que você chegasse ao ponto aqui de ter, aqui ó, de você ter a sua metas atingidas, remuneração atingida. Então existe um trabalho a ser feito aqui que é importante, não é qualquer um que necessariamente vai conseguir cumprir. Beleza, entendido isso tudo, entendido esse processo, vamos abordar esses 3 pontos chaves aqui e vamos falar também sobre metas e remunerações, que é um problema que a gente falha pra caramba dentro desse processo. Todo mundo reclama que tá ruim, tá difícil, tá complicado de arrumar mão de obra qualificada. E as pessoas estão certas, tá difícil, tá complicado de arrumar mão de obra qualificada. E aí como que você vai fazer para fazer esse processo? A gente vai começar primeiro falando sobre recrutamento e seleção. Então o primeiro ponto aqui chave que você tem que fazer é fazer recrutamento e seleção. Com relação ao recrutamento, minha sugestão para vocês faz anúncio. Você não faz anúncio para trazer cliente, você vai fazer anúncio para trazer candidatos para vaga. Outra coisa que você vai fazer para fazer recrutamento, você vai pedir indicação para a equipe. Por que, Leandro? Porque os profissionais, por exemplo, de açougue, eles se conhecem. Um conhece o outro, normalmente estão em grupos juntos. Então esses caras podem, a partir disso, poder ajudar. E eu tenho aqui o terceiro ponto aqui de recrutamento para você poder achar gente, que é importantíssimo. Preste atenção porque isso é importante. Você pode contratar uma agência especializada que faça isso todo dia. Por exemplo, hoje vocês têm uma agência que você pode contratar que é especializada num varejo chamado 2 no Varejo. Inclusive eu sou sócio dessa empresa, então se vocês contratarem eu vou ficar muito feliz com vocês. Então eu posso fazer anúncios chamando as pessoas, eu posso pedir indicação para a equipe, eu posso contratar alguém que possa me ajudar nesse processo. A gente pode também trabalhar aqui, ó, grupos de Facebook também é muito bom. Você pode trabalhar em grupos de Facebook para captação. Tem funcionado muito bem isso aqui, para você poder recrutar gente para sua empresa, tá? Então isso aqui é uma outra coisa. Se for cargo especializado, você também pode tentar ir em órgãos como o Senac e outras empresas que façam treinamento específico para o segmento que você esteja buscando, tá? E eu tenho o segundo processo aqui, que é o processo de seleção. E aí, quando a gente fala de seleção, a gente está falando de várias coisas. Eu posso botar prova prática, eu posso fazer dinâmica com o cara, eu posso fazer algum tipo de exercício com o cara, eu posso fazer teste DISC, eu posso fazer teste para descobrir se o cara é maluco. Eu posso fazer um monte de teste com as pessoas. Mas basicamente o que hoje o nosso segmento faz são entrevistas, em sua maioria. E aí, quando a gente fala de entrevista, eu vou recomendar para vocês algumas coisas específicas em relação à entrevista, tá? A primeira coisa que eu vou recomendar em relação à entrevista é que você faça pelo menos 3 entrevistas antes de contratar. E dessas 3 entrevistas, uma normalmente com RH,
uma entrevista com a liderança direta dessa pessoa, ou seja, quem vai cuidar dessa pessoa? Essa pessoa tem que entrevistar. Porque muitas vezes eu vou lá e jogo a pessoa para o cara gerenciar e a pessoa não teve nenhuma oportunidade de conhecer, não teve nenhuma oportunidade de poder entrevistar aquela pessoa, de saber quem é. Então é importantíssimo que exista essa entrevista com a liderança. E a terceira, você pode, aí sim o dono deve entrevistar. Mas Leandro, caraca, o dono vai ter que entrevistar todas as pessoas. Cara, se você realmente quer ter resultado no teu negócio, até ele estar rodando 100%, seria ideal que você entrevistasse as pessoas, porque são as pessoas que vão fazer as coisas para você. Ah, mas o dono não tem mais tempo, a empresa ficou muito grande. Tá bom, entrevista só as lideranças, mas as pessoas têm que passar por você. Se as pessoas não passarem por você, você necessariamente vai continuar tendo problema de gente o tempo inteiro. Então faça pelo menos 3 entrevistas. Isso para mim é importante. Isso para mim é uma forma de você poder fazer com que as pessoas consigam ter resultado. E aí tem o outro ponto aqui com relação à seleção, que são as perguntas. O que perguntar para as pessoas, né? Quais são as perguntas chaves que você deveria fazer? Como é que funciona um processo de entrevista? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o currículo do cara e ver por onde ele passou. E aí você vai perguntar como ele foi para aquela empresa e como foi o processo de saída dele daquela empresa. Depois disso daí, você vai perguntar sobre as experiências profissionais. E aí você começa a simular situações para ver se a pessoa se solta e fala um pouco sobre si. Cara, todo mundo que vai para uma entrevista, as pessoas vão para uma entrevista, eu brinco que é vestir na capa do Batman, né? Então o cara é um super-herói, então ele tem problema de... lá ele não tem erros, não tem falhas, não tem problema de nada, só tem qualidade, não tem mais nenhum defeito. Então a pessoa ela é perfeita, né? Perfeitona. Então essa pessoa é o que ela vai para a entrevista, ela vai fazendo isso. Topa qualquer parada, aceita qualquer horário, tá disposto a qualquer coisa. Beleza. Aí todo mundo vai falar exatamente isso. Então você já sabe disso. Então óbvio, né? Se ele vir com esse papo, você deixa ele falar, não seja mal educado não. Mas você já sabe que aquilo ali é só porque ele tá com a capa do Batman. E você precisa tirar a capa do Batman para descobrir quem é o Bruce Wayne dentro dele. Você precisa saber, porque no final das contas você está contratando o Bruce Wayne, não é o Batman. Então você precisa saber quem é o cara por trás daquela capa. Então como você vai fazer para descobrir quem é o cara por trás daquela capa? Você vai precisar de fazer as perguntas certas. Fazer a simulação das perguntas certas. Quais são as perguntas que você tem que fazer para o cara? Você pode perguntar para ele, por exemplo, qual foi no dia a dia dele, que ele passou na empresa XYZ, aonde ele exerceu uma função de liderança e como foi. E pedir para ele contar. Toda hora que o cara tem que ficar contando a história, e aí você reperguntar em cima do que ele falou, a pessoa fica maluca, perde as estribeiras normalmente. Você pode falar assim, me diga uma situação na qual você teve que de alguma maneira brigar com alguém dentro da empresa. E aí você vai pegando os pontos chaves que para você são importantes. Você já se deparou com alguma situação de desonestidade dentro do teu negócio, dentro da empresa? Como foi? E aí você vai fazendo pergunta que faça a pessoa contar as histórias dela. Então quanto mais história, mais a pessoa tiver que contar a história, mais fácil vai ser você identificar o que é verdade, o que é mentira, o que parece, o que a história parece não condizer muito bem. E aí quanto mais o que o entrevistado tenta fazer quando vai numa entrevista? Ele tenta não falar muito. Tenta ser objetivo nas respostas. E o que você, entrevistado, tem que fazer é fazer ele se soltar e não ser objetivo nas respostas. Porque quanto mais informação ele te der, quanto mais ele falar,
mais ele vai soltar coisas que ele não estava preparado para falar. E aí mais ele vai falar sobre a própria personalidade dele, sobre o que ele estava, e etc, etc, etc. Então isso faz diferença pra cacete. A outra coisa importante é que o cara quando... E aí beleza, fiz a entrevista, fiz as perguntas, passou na mão de 5 pessoas, até de 3 pessoas, e aí botei o cara pra dentro. Beleza. E aí eu tenho uma fase aqui que já entra na frase de essa aqui, ó. Se a gente vamos botar aqui para todo mundo ver, pessoal no YouTube, aqui é a fase 1 e 2, tá? Aqui, ó, na fase 3, eu tenho o processo dele aqui de formação. E aí o que eu tenho que ver no processo dele de formação? Então a gente vai começar aqui com um dos processos de formação, que é a integração. Como assim, Leandro? Integração. Então, o nosso processo de integração... Nossa, tá horrível essa letra, né? Nosso processo de integração. Ele está diretamente ligado ao quê? O processo de integração, ele está ligado ao funcionário entrar. Então, aqui no processo de integração, eu vou ter que ter assinatura de contrato de trabalho, e aí o cara precisa ler. Então, o cara vai assinar o contrato de trabalho. O cara vai receber aqui o regulamento interno da empresa, dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. O cara vai receber aqui as instruções de trabalho. Olha só como muitos de vocês não têm isso. O que é a instrução de trabalho, Leandro? É o passo a passo do que ele tem que fazer todos os dias. As funções, as tarefas que ele tem que fazer todo dia. Vocês entregam isso para hoje para os seus colaboradores? Você, além disso, da instrução de trabalho, do regulamento interno, algumas empresas vão entregar o código de cultura. Do que é o código de cultura? O código de cultura é a explicação dos valores da empresa. Então, eu tenho lá 5, 10 características que para mim são muito importantes, que meu time precisa ter para eu chegar no resultado. E aí você vai ter aqui a apresentação para equipe e líderes. Você não pode simplesmente pegar e jogar uma pessoa na operação e largar o cara lá achando que isso vai resolver. Não vai. Então você precisa ter essa apresentação para o time desse novo colaborador. Que, ó, esse aqui é seu líder direto, aquele ali é o gerente, aquele é o encarregado de não sei o quê. Tem que haver esse processo de conexão com essa pessoa nova com a antiga. Beleza. Isso aqui está dentro do processo de treinamento e aprendizagem do cara. E aí eu tenho a quarta etapa desse processo aqui, quando o cara entrou. Que é o processo de avaliação da experiência. Poucos de vocês fazem isso, né? Vocês vão avaliar a experiência do cara um dia antes de terminar de vencer o contrato de experiência do cara. Isso não funciona. Não funciona mesmo. Você precisa gravar, você precisa fazer a avaliação de experiência do cara várias vezes. A minha recomendação é que você faça a cada 14 dias. Então, a cada 14 dias, o líder direto, ou seja, a pessoa que lida com ele diretamente, precisa fazer uma avaliação de desempenho daquele funcionário. E essa avaliação, depois, vocês precisam dar um feedback para o funcionário. Para o funcionário do que ele precisa melhorar. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque o cara, durante o período de experiência, eu preciso descobrir duas coisas. Primeiro, se aquele cara presta, se aquele cara tem um comportamento certo que a minha empresa está precisando.
Se aquela pessoa tem um comportamento certo que a minha empresa está precisando, a minha próxima tarefa é avaliar se a capacidade dele de melhorar no tempo. Como assim, Leandro? Por isso que tem que dar feedback. Se você avaliar a cada 14 dias o vencimento do primeiro contrato de experiência, que é 45 dias, ele vai ser avaliado 3 vezes. Então, eu tenho 3 avaliações antes dele terminar o contrato de experiência. E aí isso vai fazer com que essa pessoa consiga ter um resultado fantástico.